combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Ministério de Comunicação Pibal. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue presente no coração de cada um nessa noite. Amém? Queridos, nós somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa para cultuar, celebrar e bendizer o seu santo nome. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. A você também que se encontra em sua casa, que nesse momento se junta à igreja para celebrar o Senhor, nós queremos desejar as boas-vindas a você. Se concentre nesse momento, vamos agradecer ao Senhor pela sua misericórdia para conosco. Então eu convidaria a igreja aqui presente a ficar de pé e a você que está em sua casa, junto conosco, fazer esse momento de oração, de gratidão ao Senhor por esse privilégio de estarmos juntos, reunidos na sua presença. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos pelo Teu amor para conosco, ó Deus, em nos conceder, ó Deus, o privilégio de estarmos na Tua presença, celebrando o Teu santo nome, prestando esse culto ao Senhor, qual somos devedores da Tua graça, do Teu amor para conosco, somos muitos gratos, ó Deus. Pai querido, queremos Te pedir, receba o nosso louvor, nossa adoração, tudo quanto vamos realizar nesse culto, que seja tão somente para a honra e a glória do Teu santo nome. Através do Teu Espírito, ó Deus, conforta o nosso coração diante das situações difíceis que enfrentamos no dia a dia, nos dá força para Te servir com alegria, como diz a Tua palavra, na esperança de que o Senhor morreu para nos salvar, e um dia estaremos livres de todos os problemas e aflições, porque estaremos na Tua presença, louvando o Teu santo nome durante toda a eternidade. É a oração que nós te fazemos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Poder sentar, igreja? Nesse momento nós vamos fazer desse culto um culto de celebração à Páscoa, a passagem da morte para a vida. E nós vamos ler alguns versículos bíblicos aqui, alguns textos. Eu gostaria de ler juntamente com a igreja e com você também na sua casa. Primeiramente, nós devemos pensar na Páscoa como um convite para adorar o Senhor, o soberano Rei. E vamos ler nesse momento, todos juntos,
Abra aí a sua Bíblia, você que está em casa, no Salmo 95. E nós vamos ler do verso 1 ao 6. Vamos fazer essa leitura juntos. Vamos convidar o Senhor para receber a nossa adoração. Ele é o soberano Rei das nossas vidas. Salmo 95, do verso 1 ao 6. Está projetado aqui, vamos todos ler juntos, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cântico de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima dos deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostremos e ajoelhemos diante do nosso Criador. Palavra do Senhor, amém. Vamos louvar o Senhor. Se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno,
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus, amém. Páscoa é tempo de proclamar, é tempo da proclamação de Cristo, que tem o poder de transformar. Eu gostaria de ler junto com a igreja, o livro de Lucas, no capítulo 23, e ler os versículos do 40 ao 43. Você também que está em sua casa, pega a sua Bíblia, participe conosco desse momento da leitura. Lucas capítulo 23, o versículo 40 ao 43, nos mostra que só através de Jesus há poder para transformar todo aquele que crê. Vamos ler junto, toda a igreja, junto conosco, vamos ler. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Nós queremos convidar 2 diáconos a vir aqui. Nesse momento, nós vamos fazer o momento com a igreja, o momento de ofertório, o momento onde nós vamos dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas, para a manutenção do trabalho do Senhor. Sabemos que o mais importante que Deus quer que a gente entregue, dedique a nossa vida a Ele. E como consequência, reconhecemos que Ele é um Deus que tem cuidado de nós, é um Deus que tem nos dado toda a condição de vida aqui na terra. E nesse reconhecimento nós vamos agradecer ao Senhor, entregando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas nesse momento. Nós vamos orar nesse momento por essas ofertas recolhidas, esses dízimos, e depois nós vamos louvar o Senhor por esse momento. Quero convidar o nosso ministro, por favor, nosso ministro de música, Jonas, a fazer uma oração de gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas. Honra e glória sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai querido, por nos propiciar tão grande salvação e nos facultar essa oportunidade de Te louvar e engrandecer o Teu nome acima de todos os deuses. Ó Pai querido, obrigado por nos fazer entender essa salvação e o sacrifício de Cristo Jesus e entregarmos as nossas vidas, Senhor, para Ti, ó Pai, aceitando Teu Filho como único e suficiente Salvador.
Pai querido, e hoje estamos aqui celebrando, Pai querido, a morte e ressurreição de Cristo, celebrando o Senhor, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. E todos nós, os teus servos, Senhor, também queremos neste momento, nesta hora, te adorar, Senhor, com as nossas finanças, te adorar, Senhor, com tudo aquilo que nos deste, porque, Senhor, o teu pensamento em relação a nós, Senhor, é pensamentos de paz, pensamentos de vida e prosperidade e não de morte. Pai querido, e aqui, Senhor, depois de tudo que recebemos de Ti, Senhor, queremos Te servir, Senhor amado, né? Voltando, Senhor, entregando, Senhor, um pouco de tudo que nos deste, para que haja, Senhor, manutenção da Tua obra, que confiaste, Senhor, à Tua igreja, levar a Tua palavra, levar as boas novas do Evangelho, Senhor, para resgate, para a salvação de vidas. Portanto, Senhor, recebe com alegria, Senhor, a oferta, o dízimo que está sendo dado, Senhor, daquele coração quebrantado e contrito, aquele coração, Senhor, que Te ama e quer ver a expansão do Evangelho de Cristo Jesus e a propagação desse Evangelho a todos aqueles que ainda não entenderam, conheceram de fato quem é Jesus e não entregaram suas vidas a Ele. Portanto, Senhor amado, que cada níquel depositado, Senhor, esta manhã na salva, no gasofilácio, possa ser usado com parcimônia, possa ser usado, Senhor, com integridade, com honestidade, e que, Senhor, os nossos campos, os nossos missionários possam, Senhor, receber um pouco desse recurso, que a Tua igreja continue marchando firme e viva, Senhor, até o dia da volta de Cristo Jesus. Nós te oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Adoremos ao Senhor nesse momento que estamos passando, um momento missionário, e digamos todos juntos: viva o poder de transformar. Vamos novamente? Todos juntos, com força, com energia. Viva o poder de transformar. Base bíblica. Digamos todos juntos, 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Adoremos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Viva o poder de transformar. Por Tua graça e pelo poder do Espírito, Deus nos chamou não por obras, mas pelo Seu poder. Temos testemunhar, despertar esse poder. No testemunho do nosso Senhor não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder. Vida para todo que crer, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder. Vida para todo que crer, para o ferido a cura do aflito, a esperança e para todos Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva
esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Aleluia! Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Nós confiamos no poder. Nós sabemos que servimos a um Deus de poder. E esse é o momento do culto, irmãos, onde nós, nesse ato de fé, crendo no poder de Deus, fazemos o nosso momento de intercessão e gratidão ao Senhor. Nós queremos interceder pela vida do nosso irmão Wagner. Vamos orar por ele, orar por Janaína, nossa irmã Janaína e toda a sua família nesse momento de lutas que eles estão passando. Nós vamos orar ao Senhor por todos que estão acometidos de Covid, de outras doenças, estão nos leitos dos hospitais lotados. Não podemos nos esquecer de orar por aqueles que estão, irmãos, nessa batalha na área de saúde. Mais de ano agora nós estamos concluindo, né, aqueles que estão ali trabalhando, combatendo a Covid, vendo pessoas morrer, números alarmantes. O nosso país faz parte dessa estatística mundial de uma maneira realmente muito grande. Mas devemos orar por esses profissionais, daquele que pega na maca, aquele que dirige a ambulância, o médico, o enfermeiro, que perderam parentes. Muitos são os relatos que perderam amigos de trabalho, parentes de família. Não é fácil e nós devemos orar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e ajude esses profissionais. Orar para que Deus faça com que logo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, essa vacina tenha a eficácia necessária, que essas mortes sejam, né, diminuídas drasticamente, tá bom? E a gente possa se livrar desse mal. Nós queremos também orar em gratidão ao Senhor. Nós temos pessoas que fizeram aniversário durante essa semana, tanto de vida como de casamento, e nós queremos agradecer ao Senhor. Isso é um privilégio, no cenário de tantas mortes, a cada dia que o Senhor concede vida, aniversário, alegria nessas casas, é um motivo também de a gente agradecer ao Senhor. Nós temos alguns nomes que poderíamos mencionar, né, aqui nesse culto, e nós vamos orar ao Senhor. Não sei se é possível, né, o pessoal da comunicação projetar aqui, só para que a gente possa, né, mencionar alguns nomes que nós temos na nossa agenda. Olha, dia 30 de março, nosso querido irmão Johnny Anderson fez aniversário. Dia 3, a nossa irmã Jandiara Barros completou hoje. Nós temos o nosso irmão João Bezerra, faz aniversário também. A nossa irmã Maria dos Prazeres, Severina Caldas e Maria Salvelina, né, a irmã da nossa congregação, faz aniversários. Somos gratos ao Senhor por esse nome. Também temos os aniversariantes de casamento, né? João e Lindinalva fizeram 40 anos de casado, bodas de esmeralda. Nós vamos orar ao Senhor por esse privilégio que o Senhor concede a essa família. E você que está em casa, que talvez o seu nome não está aqui, ou algum irmão da igreja, né, você que faz aniversário, nós vamos orar pela sua vida. Mas, irmãos, como nós sempre estamos pedindo, para que não só nesse momento do culto que estão na igreja, mas durante a semana, para que os irmãos lembrem do seu rosto, do seu nome. Se alguém que está aqui na igreja quer que a igreja ore por algum problema, alguma dificuldade que você tem, que vai resolver durante essa semana, seja na família, seja na área de trabalho, alguma entrevista de emprego, algum conflito, alguma dificuldade, só Deus e você sabe. Nós queremos que você fique de pé, para que a igreja se lembre de você e durante a semana possa também orar pela sua vida. E se tem algum irmão que seu nome não está aqui, você está presente na igreja, faz aniversário, que você possa também ficar de pé, nós vamos orar pela sua vida. Amém? Então está ali, nosso querido irmão Romildo e sua esposa, está ali de pé, nós vamos orar. Então quero convidar a igreja, a todos ficar de pé, os que estão presentes. Vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, queremos Te agradecer pelo Teu amor para conosco, o Teu cuidado, Senhor. Queremos, ó Deus, nessa certeza que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Queremos nesse momento Te apresentar em oração a vida do nosso irmão Wagner, ó Deus, naquela UTI, nesse momento difícil que ele está passando, justamente
nós queremos te pedir. O Senhor tem o Deus, é o Deus que tem o poder de transformar, como nós acabamos de cantar. O Senhor transforma a vida, tirando do pecado para uma vida eterna. O Senhor transforma a vida da doença para a cura. O Senhor transforma a vida, porque Tu és o Deus que faz o impossível. Então queremos te apresentar a vida do nosso irmão Wagner, ó Deus, e todos que estão nos hospitais, internados, passando por um momento difícil na área de saúde, seja pela questão da Covid ou qualquer outro problema. Deus, tenha misericórdia, ó Pai, dessas pessoas, tenha misericórdia dos Teus servos, tenha misericórdia do mundo, ó Deus, que precisa da cura física e principalmente da cura espiritual, que é conhecer o Teu amor. Pai querido, nós queremos te pedir em oração, que o Senhor ajude, dê força, sabedoria, ó Deus, ânimo, coragem, ajuda esses profissionais que estão na área de saúde, ó Deus, que estão enfrentando essa batalha. Pai querido, muitas vezes, como tem noticiado, sem recurso, e Tu sabes como é difícil as pessoas poder escolher quem vive, muitas vezes, em alguns momentos, e quem vai morrer, quando escolhe na fila da UTI quem entra primeiro, quem entra depois. Ó Deus, como é difícil, o Senhor sabe o que cada um passa naqueles hospitais. Deus, tenha misericórdia de cada um, seja o maqueiro, o motorista da ambulância, aquele que faz a limpeza no hospital. Todo mundo é importante nessa guerra, Senhor, todo mundo é importante nessa luta, que eles se sintam acolhidos pelo Teu Santo Espírito, valorizados no que faz, que possamos não só bater palmas para eles, mas orar, interceder, ajudar essas pessoas a superar tantas dificuldades que têm enfrentado. Pai querido, nós queremos também te pedir que o Senhor console os corações daqueles que estão perdendo os seus entes queridos, que estão agora, nesse momento, num cemitério, ó Deus, muitas vezes famílias reduzidas, porque não podem nem ver pelo último instante o rosto do seu familiar devido a essa pandemia. Tenha misericórdia, Senhor, conforta o coração de cada um. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor ajude a nossa irmã Jaqueline, a sua família, e aqueles que estão vendo seus parentes nessas situações de isolamento na UTI, tem sofrido com isso, mas eu quero te pedir que essas pessoas se sintam acolhidas pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Dai força, ó Pai querido, age nesse momento. Nós também, Senhor, nesse momento queremos te agradecer, porque no meio de situações difíceis, o Senhor, Deus, que tem aberto portas de emprego, o Senhor tem cuidado, nos dado saúde, o Senhor tem nos livrado, nós te rendemos graça por isso. Te agradecemos por todos os irmãos aqui citados que fazem aniversário, Senhor, de vida, completa mais um ano. O Senhor concedeu esse privilégio de viver e estar com saúde. Queremos também te agradecer àqueles que estão em casa, que também sabem que quantas bênçãos têm recebido, vem de Tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por esse casal que fez aniversário de casamento. Que exemplo, 40 anos de união, acreditando nesse projeto que o Senhor criou na terra, que é a família. É um projeto do Senhor, uma instituição perfeita que sustenta a sociedade, ó Deus. Tenha misericórdia de cada casal, de cada aquele que sonha um dia em se casar. Ó Senhor, faz com que sejam casamentos abençoados, seja um povo que testemunhe que o Senhor, todos os projetos que o Senhor criou é perfeito e vale a pena a gente acreditar e viver dentro desse projeto. Ó Deus, recebe o nosso louvor, nossa adoração, que possamos ter a alegria de relembrar nesse domingo a Páscoa, relembrar a Tua ressurreição diante da morte, relembrar que o verdadeiro sentido da Páscoa não é chocolate, coelho ou qualquer outra coisa que o comércio vende, mas o verdadeiro sentido é que o Senhor morreu por amor de cada um de nós e ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós, é um Deus que cuida de cada um de nós. Ó Pai, muito obrigado pelo Teu amor para conosco. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Páscoa, celebração de sua morte e ressurreição, até que Ele venha. Nós queremos novamente ler com toda a igreja, e você que está em casa pode pegar a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 26. Vamos ler todos juntos o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Até que Ele venha. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós queremos convidar os diáconos que estão na escala para vir até aqui à mesa junto conosco.
e também o pastor Nobelino também vai estar conosco, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento do culto. Nós vamos, como pediu Jesus, relembrar o sacrifício que Ele fez na cruz por amor a cada um de nós. Querida igreja, você que está em sua casa, nós queremos, nesse momento do culto, celebrar essa ceia, e fazemos isso como ordenança do Senhor Jesus Cristo. E para sua meditação em casa, o que nos dá todo o sentido, o norte, é que o próprio Senhor Jesus Cristo fez isso com seus discípulos. E no livro de Lucas, esse é um dos acontecimentos da comunhão que os discípulos teve com Jesus. É um dos acontecimentos, entre outros, que se encontra em todos os evangelhos. A ceia do Senhor, você tanto lê em Lucas, como vamos ler agora alguns versículos do capítulo 22, como também você encontra em João, em Marcos e Mateus. Nós sempre usamos muitos o que Paulo ensinou à igreja de Coríntios, que é isso aqui que Jesus viveu. Então, nesse momento do culto, eu quero ler, esse momento de comunhão que Jesus teve com seus discípulos, para que fique como meditação aos nossos corações. No livro de Lucas, você que está em casa pode abrir a sua Bíblia, no capítulo 22, a partir do versículo 7 em diante, fala sobre a última ceia que Jesus realizou com seus discípulos. E nessa última ceia ele deu umas instruções, mas eu quero ler a partir do versículo 19, quando Jesus realmente está vivenciando o momento do partilhar do pão e do vinho. Jesus falou assim, Lucas 22, 19 em diante: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. No versículo 20 ele diz: semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo também aqui na mesa. Porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está já determinado. Mas ai daquele homem por quem ele foi traído. Então eles começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que faria isso? É um momento em que Jesus avisa: esse é o meu corpo e é o meu sangue, façam isso em memória, não esqueçam. Eu entrego o meu corpo, derramo o meu sangue por amor em vós, façam isso em memória de mim. Mas Jesus também disse: há mesmo perto de mim, comigo, dizendo que me segue, dizendo que está comigo em todos os momentos, há um que vai me trair. E aí Jesus, quando fala isso, é muito interessante que eles começam, como diz o texto, a se analisar e dizendo: será que sou eu? É o que eu gostaria nessa manhã, que os irmãos que estão aqui na igreja pudessem pensar, fazer a avaliação própria, como os discípulos fizeram, como Paulo cita lá em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Como está a minha comunhão com a igreja e com o meu Senhor? Examine-se a si mesmo. E aí você vai tomar o pão, comer do pão, tomar do vinho, na liberdade que você tem, no exame da sua mente entre você e Deus. Mas pense, Jesus diz assim: ai daqueles que me trair, Não é pelo fato do ato da traição, mas é que apesar de estar perto de Jesus fisicamente, está longe dele espiritualmente e mentalmente. Nós não estamos aqui por causa da denominação, nós não estamos servindo a Deus por causa da religiosidade, isso não.
Não estamos aqui por causa do templo, acabamos de vivenciar um momento onde fomos afastados. Mas o que a palavra nos ensina é que nós devemos estar em comunhão com o Senhor, pela alegria de saber que Ele nos escolheu para servi-lo. Estamos fazendo isso com fé, de que até a morte, que um dia virá para todo mundo, simplesmente é uma passagem para a gente se encontrar com o nosso Deus e viver junto com Ele eternamente. Os diáconos vão distribuir os 2 elementos para todos. Como eu falei, ninguém vai ter condição de negar o elemento, nem de avaliar o coração. É entre você e Deus. Que possamos fazer isso, como disse Jesus. Celebrar, em memória dele, tendo essa certeza, como nesse domingo de Páscoa, que Ele morreu, sacrificou a sua vida por nós. E vamos valorizar isso com ato de fé, até que Ele venha. Eu quero convidar nesse momento nosso diácono Anderson para pegar o microfone aqui, por favor, e fazer uma oração de gratidão a Deus por esse momento da celebração da ceia. Que o Senhor nos ajude a fazer isso com toda alegria e fé no coração. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos agradecer pelo Teu tão grande amor, por ter morrido numa cruz e ao terceiro dia ressuscitado. Ai de nós, se Tu não ressuscitasse dentre os mortos, a igreja não teria sentido. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Então recebe a nossa gratidão, Senhor, como prova do nosso amor por Ti. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado por podermos, com gratidão, dedicar nossas vidas a Ti, por Teu grande amor. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou
ressuscitou. Aleluia. Ele vive. Ele reina. Glória. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ele vive, ele vive, foi ao inferno, ele vive, tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ninguém teve amor assim. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Amém. Glória a Deus. Alguém no santuário que se julga capaz de pegar o pão e o vinho e não pegou, por favor, sinalize. Você que é batizado, você que é membro da Igreja de Cristo. Como lemos na palavra do Senhor, o Senhor repartiu o pão e deixou bem claro entre os seus discípulos que isso seria o seu corpo dado por nós, por amor, e deveríamos fazer sempre em memória dele. Semelhante, o vinho também derramou seu sangue por amor a cada um de nós. Então que possamos agora comer do pão e beber do vinho em nome de Jesus. Compartilhemos dele todos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, na Tua presença, Senhor, te rendemos graças por esse privilégio que estamos
nesse domingo de Páscoa, relembrando esse sacrifício como um ato de amor por cada um de nós. Queremos te pedir, Senhor, nos dá a alegria de te servir e a consciência de que devemos anunciar esse teu evangelho transformador para a vida daqueles que ainda não te têm, que estão desesperados, estão sem salvação, estão tristes, sem caminho nenhum para seguir. Nos use como instrumentos do teu evangelho, que possamos, ó Deus, fazer isso, relembrar o sacrifício da cruz, esse ato tão maravilhoso, como o Senhor recomendou na tua palavra, até o dia da tua volta. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Páscoa, Jesus ressuscitou, e esse Jesus ressuscitado é que nos garante uma vida eterna. Nesse momento do culto nós teremos a mensagem do Senhor, e nessa noite o nosso querido pastor Nobelino Nunes trará o recado de Deus aos nossos corações. Então pedimos a cada um que estejamos em oração pela mensagem, o recado de Deus nessa noite, e que Deus continue a nos abençoar em nome de Jesus. Passamos a palavra ao pastor Nobelino para pregar a mensagem do Senhor. Nós queremos saudar os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como é bom estarmos mais um dia aqui reunidos na casa do Senhor, nesse domingo tão especial, né, meus irmãos? Quando nós falamos do domingo de Páscoa, muitas igrejas, as igrejas sérias, cristãs, estão nesse momento falando sobre esse domingo de Páscoa tão maravilhoso que é o domingo da ressurreição de Cristo Jesus. Como já foi dito aqui, Páscoa é passagem. Páscoa significa passagem. Esse rito, essa celebração que na antiguidade o povo de Deus que estava sendo oprimido, escravizado do Egito e foi passado, houve um translado da escravidão para a libertação. É isso que se fala em relação à Páscoa desde a antiguidade. E nos dias de hoje, qual é a nossa Páscoa? A nossa Páscoa, né, pastor? É Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a passagem, a cruz é a passagem da morte para a vida. Quando nós andávamos em trevas, agora nós estamos na luz de Jesus Cristo. Essa é a passagem, essa é a Páscoa. Mas a palavra de Deus que nós vamos trazer hoje, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, vai falar de algo diferente, no sentido de que já ouvimos a mensagem maravilhosa hoje pela manhã, do nosso querido pastor Gesiel, dizendo: o túmulo está vazio, Jesus Cristo ressuscitou e Ele vive para todo sempre. E se Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. E se Cristo não tivesse sido ressuscitado, em vão seria a nossa fé. É isso que nos move, saber que um dia passaremos pela segunda ressurreição, porque a espiritual já aconteceu, é a ressurreição quando Jesus, quando voltar, nós ressuscitaremos em corpo de glória. Mas o próprio Jesus, Ele disse uma palavra para todos nós. Ele disse: se vocês de fato me amam, então obedeçam a minha palavra. Se você passou pela cruz, se você passou pela passagem da verdadeira Páscoa, é hora de ter compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus.
porque é isso que a palavra de Deus agora vai nos pedir. É muito bom agradecermos o que Cristo fez na cruz, mas melhor que agradecer é sermos servos fiéis. O Senhor vai nos exortar. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E o tema desta mensagem é a Páscoa, a verdadeira Páscoa que transforma e que liberta. A verdadeira Páscoa que transforma e que liberta. Tiago está bem no finalzinho ali, encostado, em Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 1 entre os versículos 19 até o 25, nesses minutos que nos restam. Diz assim a palavra do Senhor: Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo, diz o versículo 24, se contempla e se retira para longe, e se esquece de como era a sua aparência. O versículo 25, ele diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será, grifa na sua Bíblia, bem-aventurado ao que é realizar. Amém? Glórias a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, o objetivo desta passagem e o objetivo desta mensagem também é como viver na prática da palavra depois de passarmos pela cruz, depois de passarmos pela passagem, pela Páscoa, que é Jesus. Então, como viver na prática desta palavra? Este é o objetivo dessa mensagem. O Senhor vai nos chamar à responsabilidade. Aqui, Tiago, irmão de Jesus, Tiago, pastor, ele está exortando a igreja. Ele está exortando, dizendo: olha, vocês não podem ser somente ouvintes, mas praticantes desta palavra. Isto é o verdadeiro sentimento de quem passou pela cruz, quem foi impactado pelo Evangelho e pela palavra. Vamos agradecer ao Senhor, servindo a Ele. Vamos juntos. Versículo 19. O Senhor traz 3 conselhos para nós. Você passou pela cruz, passou pela passagem. Muito bem. 3 coisas e 3 conselhos Tiago vai trazer aqui. Primeiro, esteja pronto para ouvir. Você sabe que muito de nós não tem essa sabedoria, essa habilidade. Saber ouvir, saber escutar o outro, o próximo. Muitas vezes a nossa vaidade, a nossa prepotência e arrogância não nos faz ouvir, Jonas. A gente só quer falar e não quer ouvir o outro lado. A gente muitas vezes impõe a nossa vontade no lombo das outras pessoas e não tem o respeito, a sabedoria e a humildade de ouvir. Vamos passar pelo primeiro crivo. Esteja pronto para ouvir. Há um ditado maravilhoso que diz assim: a palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro ou pedra preciosa. Olha só. Segundo crivo, depois de saber estar pronto para ouvir, ele está dizendo assim, vocês precisam ser tardio no falar. E muitas vezes a gente peca no tropeçar da nossa língua. E muitas vezes a gente fala e não tem como voltar atrás.
Se você der um tapa em alguém, aquela dor até pode passar, mas quando você fala, as palavras vão além da tapa, ela vai para o fundo do coração. E não tem mais como trazer a palavra de volta. Falou, já era. Olha o que Tiago diz aí na própria carta aí, no capítulo 3, no versículo 5, bem rapidinho. Tiago 3,5, ele vai dizer: assim também, a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Volta aí para o texto, depois você lê Tiago 3. A língua é fogo, diz Tiago, é veneno mortífero. Ela envenena, ela mata, ela destrói. A vida e a morte estão no poder da língua. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos falando, proferindo, profetizando, amaldiçoando. Acaso pode uma fonte jorrar água doce e suja? Se passamos pela Páscoa, se passamos pela cruz, o Senhor está nos dizendo o que nós devemos fazer. Pronto para vir, tardio para falar, e tardio para o quê? Para se irar. Olha aí, a ira, meus irmãos, não produz, diz a Bíblia, a justiça de Deus. Ao contrário, provoca a ira de Deus. Muitas vezes, por não saber ouvir, por falar demais, nós nos iramos. E a ira do homem, quando se mistura com o egoísmo humano, ela mata, ela destrói. Muitas vezes a gente está irado, a gente se ira muito fácil. A gente perde. Parece que na igreja, não é? Na igreja, muitas vezes, aquele homem é tão calmo, tão tranquilo, não é? Mas quando está na empresa é uma vergonha. Quando está em casa é uma vergonha, maltrata a esposa, os filhos. Se ira facilmente. Já vi um crente no trânsito buzinando? Tem, viu? Impaciente. Aí buzina, reclama, fica irado, se ira. Isso é muito sério e muito grave. Se eu passei pela cruz, por que eu estou me irando e perdendo tão fácil e se irando? A gente devia estar irado com o pecado, que aí é bíblico, não é? Quando a gente se ira com as coisas erradas, quando a gente se ira com o pecado, quando a gente se ira com a gente mesmo porque a gente está pecando, essa é a ira santa, essa pode. Essa pode. Quem se ira por isso vai herdar o reino dos céus. Porque se ira por ver a sua própria natureza humana pecaminosa. É a ira correta. Passado pelos 3 crivos aqui, acompanhe comigo no versículo 20, quando Tiago ele vai dizer assim, acompanha aí. Olha como a ira prejudica a alma. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você percebe que a ira é algo tão forte. O próprio Tiago, vai aí no capítulo 3 de novo, no versículo 18. Tiago capítulo 3, versículo 18. Olha o que Tiago vai dizer. Grifa aí na sua Bíblia, olha. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Como é que se semeia a justiça de Deus? Pela paz. Como é que se semeia a misericórdia, a graça? Pela paz. Não através da ira. Quando nós fazemos isso de forma errada, nós vemos o quanto o homem e o ser humano afastado e longe de Deus é egoísta, é arrogante, é prepotente, só quer saber de si mesmo, cheio de vaidade. Quando a gente passa por esses crivos dos versículos 19 até o versículo 20, nós entendemos o quanto estamos afastados de Deus. Quer ter passado pela Páscoa do Senhor Jesus ou não. Muitas vezes crente na igreja, mas não está vivendo a palavra de Deus. Como eu digo que louvo, amo ao Senhor, se eu não vivo a sua palavra? É muito forte, né, meus irmãos? Diante de tais palavras aqui que a Bíblia nos traz, então sim, podemos ir para os versículos chaves desta sessão. Versículo 21. Acompanhe comigo. Porque diante de tanta ira, de tanto egoísmo do ser humano, é necessário nós tirarmos a roupa da maldade. Versículo 21.
Portanto, grifa na sua Bíblia, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade. Até aqui, ponto aí, depois a gente continua. Naquela época, na antiguidade, os soldados, quando ganhavam uma batalha, eles tinham o direito de despojar o soldado que estava perdido. E como é que ele despojava? Ele tirava as armas, tirava a armadura, tirava os seus tesouros. Era o direito, é a mesma palavra que Tiago está usando aqui. Despojar. E quando Tiago usa essa palavra, a gente precisa despojar de toda a maldade, impureza, acúmulo de maldade. Sabe o que aquele Tiago está dizendo? Tiago está dizendo, olha, que se eu passei pela cruz de Cristo, se eu recebi a Páscoa de Jesus, eu preciso começar a tirar tudo de mim. Eu preciso arrancar a minha maldade, eu preciso tirar a minha impureza, eu preciso arrancar tudo aquilo que está impedindo de eu adorar a Deus, de ser um verdadeiro servo do Senhor. Porque não adianta eu louvar, amados, porque Ele vive, porque Ele reina, o túmulo está vazio, se eu não vivo esta palavra, se eu de fato eu não tiro de mim essas maldades e acúmulos de impureza, que estão me afastando do Senhor, mesmo sendo crente, louvando dentro da igreja, mas não vivendo a sua palavra. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O culto deve ser racional. O nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo. Racional significa ratio no grego, lógica. Deve haver lógica para o que eu canto, para o que eu prego, para o que eu vivo lá fora. Se não houver lógica é porque eu não estou adorando aquele que morreu na cruz por mim, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Não adianta nada. Aí o Senhor está dizendo, você precisa se despojar. Olha, o verbo no imperativo é uma ordem, um mandamento. Despojando-vos de toda impureza, de toda maldade. Quanta maldade tem no coração do homem. E você não precisa pensar do quem está do seu lado, você não precisa pensar no seu vizinho, nos seus familiares, no seu trabalho, na sua faculdade. Olhe para você. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Quanta maldade há no coração do homem. Deus está nos exortando. Está dizendo, olha, se você crê que realmente ressuscitei, se você me ama, viva a minha palavra. Viva esta palavra, diz o Senhor. Aí sim, olha a continuidade do texto do versículo 21. Tiago vai usar a metáfora que eles entendiam da agricultura. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A qual é o quê? Poderosa para salvar a vossa alma. Que coisa tremenda, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Sabe o que é que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo, olha, a palavra de Deus é uma semente, e o coração de vocês é o solo. Tiago está usando a parábola aqui do plantio. Então assim, se a gente está aqui na igreja, aprendendo na escola bíblica, louvando, pregando essa palavra, o coração precisa estar manso. A Bíblia está dizendo, o coração precisa estar manso para acolher esta palavra. E sabe o que significa ser manso? Significa ser humilde. Por isso que a gente peca e erra dizendo ao povo lá fora, não, venha de todo jeito. Que de todo jeito? Tem que vir manso, humilde e arrependido aos pés do Senhor. Por isso que muitos estão se convencendo dentro das igrejas que estão lotadas com 1.000, 5.000, 10.000 membros. Principalmente os jovens. Quando vê aquele batidão dentro das igrejas, estão indo convencidos, mas não convertidos. Não há conversão sem arrependimento. Não há conversão se não houver mansidão no coração. Muitas vezes o coração do homem está duro. Arrependa-se, disse Jesus Cristo. Arrependa-se, disse João Batista. Arrependa-se. O coração precisa estar manso para receber a palavra. Porque Ele vive, porque Ele reina. Eu louvo, mas o meu coração está duro. Como eu vou acolher a palavra de Deus?
E aqui, caminhando um pouco mais, nós vamos entrar aqui na segunda metáfora. Versículo 22, Tiago vai dizer: olha, vocês precisam se tornar praticantes, não somente ouvintes, porque senão vocês vão estar enganando a vocês mesmos. Essa palavra é para nós, querido. Essa palavra é para nós. Até quando eu vou enganar? Até quando eu vou continuar com a minha capa de crente? Por isso que diz: despojai-vos, tirar essa capa de crente. Boto Bíblia debaixo do braço, venho para a igreja, é tão bonito, eu louvando, cantando, os diáconos ali servindo, que coisa maravilhosa. Mas lá fora, ser luz aqui quando está claro é bom, mas eu quero ver ser luz nas trevas. Eu quero ver ser luz de verdades nas trevas. Precisamos nos despojar desta capa, muitas vezes de crente, que a gente coloca. Aí sim, o sentido da Páscoa faz todo sentido para mim e para você. Quando a gente passa pela cruz, quando a gente passa essa passagem tão maravilhosa, vocês não podem enganar a vocês mesmos. Diz o Senhor: um dia. Por isso que o Senhor vai dizer: muitos dizem Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus. Eu falei que seria uma exortação, mas glórias a Deus que Deus nos exorta. Glórias a Deus porque Ele corrige aquele que Ele ama. Vamos caminhando para o fim, porque no versículo 23 vem a segunda metáfora de quem passou pela passagem da cruz. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, olha o que Tiago diz: é semelhante ao homem que se contempla no espelho. Até aqui, qual é o sentido do espelho? As mulheres que estão aqui sabem, né? Quando a gente está na frente do espelho, as mulheres vão se maquiar e ver o que está errado, corrige. O homem, aquele que tem barba, faz a barba. Quem tem bigode, ajeita o bigode, ajeita a gravata, se está tudo certinho. O espelho não é para nos corrigir? Eis aqui o nosso espelho. Este é o nosso espelho, a Bíblia. E quando eu estou diante desse espelho aqui, o que é que eu faço? Qual é a minha atitude? Eu estou errando, eu estou pecando. O meu Instagram só tem música do mundo. Eu só posto com roupas depravadas no Instagram. Eu vivo errado na faculdade. Eu sou o crente 007. Ninguém sabe que eu sou crente. Eu vivo escondido, oculto. Aí quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que tem coisa errada comigo. Será que eu me ajeito? Feito, eu me ajeito no espelho? Eu não me ajeito quando estou no espelho? Quando está errado? Eu não vou me ajeitando, porque quando eu vejo a minha vida espiritual pela Bíblia, eu não corrijo. Como está a playlist do teu celular? Quais as músicas que estão em primeiro lugar? Quais são os filmes que você está assistindo? Quais as séries que você está assistindo? Que tipo de conversa você tem na roda de amizade com seus amigos? Será que você se esqueceu daquele que morreu e que você diz aleluia, ele vive para sempre, mas ele está dizendo para mim e para você: então viva a minha palavra. Viva a minha palavra. Então, porque tem gente que não faz isso. Olha o que diz o versículo 24. Pois a si mesmo, esse é aquele que se vê e não faz nada. A si mesmo, versículo 24, ele se contempla e logo se retira. Então se esquece de como era a sua aparência. É mais ou menos isso, ó. Eu fui para frente do espelho, olhei a minha vida espiritual, mas eu saí. Continuo do mesmo jeito. Não houve mudança. Se a Páscoa liberta da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, das trevas para a luz, então por que eu não mudo quando eu me vejo no espelho das Escrituras Sagradas? Versículo 25, por fim, Tiago vai trazer a última, ao contrário do versículo 24, o último benefício daquele que realmente se vê no espelho e sabe que tem coisa errada. Versículo 25, mas aquele que considera, olha só,
atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade. Mas não é só atentar, aí ele continua, e nela o quê? Persevera, grifa na sua Bíblia, não sendo, essa parte eu acho maravilhosa, quando ele diz assim, não sendo, olha o antagônico, ouvinte negligente e operoso praticante. Que coisa maravilhosa. Eu e você, nós somos ouvinte negligente e operoso praticante. Essa é para a gente se examinar. Aí depois ele termina dizendo, esse, ou seja, aquele que obedece, será bem-aventurado, ou seja, feliz de alma em tudo que realizar. Glórias a Deus. Que Deus abençoe com a sua palavra, que nós possamos entender que a verdadeira Páscoa é aquela que o Senhor verdadeiramente nos liberta, que nos transporta. É a passagem da vida que eu tinha anteriormente sem Cristo, e agora como eu devo andar segundo as Escrituras. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar, e por fim o pastor Marcelo fará as considerações finais. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Aleluia. Se olhar no espelho, mas fazer com que essa imagem seja refletida continuamente em nossas vidas, e que possamos viver como aquele que morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. E assim como Ele morreu e ressuscitou, nós com Ele morremos, para com Ele ressuscitarmos também. Adoremos ao Senhor. Aleluia!
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, Ele reina. Amém. Glória a Deus. É nessa alegria, irmãos, que nós queremos concluir mais um culto de adoração ao Senhor. Agradecemos a todos os irmãos que estão conosco aqui nesse culto, a você que está na sua casa, que junto conosco celebra o Senhor, que Deus nos conceda nova oportunidade de estarmos em sua presença. Queremos lançar um desafio nessa noite em que celebramos a ressurreição de Cristo. Vá para o terraço da sua casa, com a sua família, se você mora em apartamento, para a varanda do seu apartamento, se junte com a sua família, ou mesmo na sua mesa, no momento da sua janta, faça uma celebração ao Senhor, cante, pode ser até esse hino maravilhoso para ser cantado hoje, cante porque Ele vive, né? Grave aí esse momento com família, você com a sua esposa, e mande para os grupos da igreja. Vamos vivenciar durante todo esse domingo, até as últimas horas da noite, essa celebração, né? Essa memória de que Cristo morreu, é o sentido da Páscoa, e ressuscitou para nos salvar. Queremos desde já agradecer a todos do Ministério de Comunicação, a Juliette, a menina da interpretação ali, que chega, a Igreja dos Surdos chega também a celebrar conosco esse culto ao Senhor, a todos que participaram, que Deus nos conceda uma nova oportunidade. Lembrando, irmãos, que o decreto nos permite, tá bom, foi cessado aquela norma de não poder mais abrir os cultos, nós estamos retomando todas as atividades durante a semana. Então, durante a terça-feira, os homens estarão aqui nos seus trabalhos de estudo da palavra, de visita, as mulheres cristãs em missão, os embaixadores do rei, na quarta-feira, as mensageiras do rei. Então, venha para o culto de doutrina e oração da quarta-feira, vamos vivenciar a igreja não para, né? A igreja sempre trabalhando na adoração ao Senhor. Queremos convidar os irmãos a ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. O nosso irmão Ginaldo vai dar uma palavra e depois nós vamos fazer a oração final em nome de Cristo Jesus. A graça e a paz da igreja e a todos os irmãos que estão em casa. Irmãos, eu quero só reforçar aqui um desafio que o nosso pastor no primeiro culto tinha colocado. A nossa congregação lá em Solidão está passando por alguns momentos de assistência àquela comunidade lá em Solidão. E nós terminamos um desafio, que foi de nós assistirmos aí a nossa Cristolândia, onde o pastor Gildo estava colocando a necessidade que a Cristolândia tinha de algum suprimento, e a igreja pôde alguns irmãos chegar junto, e nós colaboramos. E agora, irmãos, temos um novo desafio. Uma comunidade lá em Solidão que está passando por alguns momentos difíceis, né? Devido à seca e devido também a essa pandemia, muitas famílias estão passando fome. E aí o desafio é que os irmãos possam estar fazendo doações. E essas doações nós iremos montar cestas básicas e iremos levar para a nossa missionária, a Cida, que irá fazer a distribuição para aquelas famílias. Então, os irmãos que ainda não contribuíram, né, que não chegaram para a Cristolândia, mas estavam se preparando, então vamos agora focar em Solidão. Possam trazer suas ofertas, né, de alimentos. Nós iremos estar conversando com a missionária para termos uma ideia de quantas famílias serão assistidas, para que a gente possa estar montando a quantidade de cestas básicas. Amém? Deus Amém. Nos abençoe. Amém, irmãos. Então, melhor é dar do que receber. Vamos abrir os nossos corações e as nossas condições dentro da possibilidade e ajudar esse campo, tá bom? Nós vamos orar e depois teremos o pós-lúdio aqui com a banda para encerrar o culto dessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento de celebração, ó Deus, tão especial. O Senhor nos concede a liberdade no nosso país e o privilégio de estar na Tua presença. Nos ajude, ó Deus, a cada instante buscar estar perto do Senhor e longe do mal, te servir com alegrias, te apresentar diante do Senhor com cânticos, como gratidão pelo Teu amor para conosco. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor
esteja com todos os servos do Senhor, espalhados na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos escutar o pós-lúdios e depois estamos despedidos para os nossos lares. Muito obrigado, em nome de Jesus.